Então, nessa noite, antes da gente ouvir uma palavra sobre os céus abertos e o Deus que responde, entendam, o prazer de Deus é nos abençoar. A vontade de Deus é nos ver plenos no destino que Ele nos deu. E bênçãos não são apenas matéria. Apesar de envolver matéria na terra, bênçãos vão muito além. Bênçãos que nós não conseguimos contar. Esse termo fala de coisas intangíveis, do senso de felicidade, de plenitude, de propósito, o senso de missão, o senso de pertencimento, o senso de aceitação, o senso de ser bem resolvido na vida. Isso tudo vem do Pai, o Criador. Não há nenhuma dúvida a respeito do seu caráter. Então, antes da gente começar essa palavra que mostra o relacionamento de Moisés com Deus, eu quero te dizer que Deus quer ter um relacionamento com você. Ele está buscando ter esse relacionamento com você, né? Eu estava voltando de São Paulo hoje, e eu estava vindo na estrada falando com a minha esposa assim, eu não vejo a hora de chegar em casa, e até a imagem da entrada da minha casa veio na minha mente, porque eu tinha saído muito cedo, eu tinha trabalhado o dia todo, e eu falei assim, eu não vejo a hora de chegar em casa, e colocar a Alice e Davi em cima da cama, e dar um monte de beijo neles, e dizer o quanto eu os amo. Eu estou com essa vontade agora. Saiba que o pai, ele busca ter um relacionamento com seus filhos. Saiba que você entrou aqui nessa noite, talvez você acha que entrou aqui porque você quis. Você pegou um Uber, você fez um esforço, você veio no meio da chuva, você veio diante de um cansaço depois de um dia de trabalho. Mas eu quero te dizer que antes de tudo, quem colocou esse desejo no seu coração foi aquele que te criou, o seu pai. O seu pai gerou uma vontade dentro de você, porque ele quer te encontrar nessa noite, porque ele quer falar ao seu coração. Ele fez você conectar esse YouTube aí, não porque você não tem nada para fazer, e porque não tem coisas mais interessantes para assistir, mas porque ele tem uma vontade sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que até mesmo o nosso querer e o nosso realizar acontecem mediante a sua vontade. Para pensar que não é muito doido aquilo que você pensa a respeito do seu futuro e do seu destino, porque Ele mesmo planejou isso dentro do seu coração. Sabe, muitas pessoas andam frustradas no seu destino, no seu propósito, porque elas acham que é demais pensar e sonhar aquilo que elas sonham e pensam, quando na verdade foi o próprio Deus quem colocou esse desejo no coração delas. O que é que seria, por exemplo, de Martin Luther King, se dentro dele não houvesse um desejo genuíno de acabar com a segregação social por cor de pele nos Estados Unidos e consequentemente nas nações? O que seria? Será que ele não pensava assim, nossa, mas o sistema está todo assim. Nossa, mas como que eu vou acabar com isso? Até as igrejas são segregadas. Tem igreja para branco, igreja para preto. Não. Ele disse, isso tem que acabar. I have a dream. Ele disse, eu tenho um sonho. E o meu sonho é que um dia brancos e negros possam conviver no mesmo ônibus, na mesma igreja, no mesmo bairro, na mesma escola. Possam se casar, inclusive, se quiserem. Quando ele disse isso, ele era um idealista. E hoje, ele é um filósofo. Hoje, ele é alguém que fez história. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse sonho impossível que você está carregando, pode ter certeza, veio de Deus. Nessa noite, você vai receber ferramentas para realizá-lo mediante a santa vontade de Deus. Pastor, eu não tenho sonho nenhum. Tem alguma coisa errada. Tem alguma doença que hoje nós vamos orar e você vai ser curado. Você não tem propósito? Não é possível, Deus não faz nada sem propósito. Deus faz até o ímpio para o dia do castigo, diz a palavra de Deus. Até quem não presta, Deus permite que exista para que queime no mármore do inferno. A alegria que nós temos é que ninguém fique isento da vontade de Deus. Até o bicho ruim, Deus planejou para um dia a bondade vingar-se dele. A palavra de Deus diz, olha, você vê o justo, Salmo 37, você vê o justo sofrendo, e você vê o ímpio se dando bem. Salmo 37 contextualizado aqui, tá? Na minha versão. E aí você olha para o ímpio e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque o ímpio está se dando tão bem e eu me parece estar me dando tão mal. E a palavra de Deus diz que o ímpio é como a relva, ele nasce
e vai embora rapidamente, mas o justo é como o cedro do Líbano. Você sabe o que é o cedro do Líbano? Você tem noção da dureza que é essa árvore? É uma árvore que tem raízes tão profundas que pode levar 30 anos para criar as suas raízes. E ela dura 120 anos de pé, intacta, sem nenhum problema de vento, vendaval, tempestade. Há líbanos que podem durar 700 anos, dependendo da sua natureza. Os líbanos são a mata ciliar da cidade de Jerusalém. São eles que fazem toda a parte do jardim da cidade santa. A palavra de Deus diz que como cedro do Líbano, assim é o justo. Ele é inderrubável, ele é inabalável, ele se torna imutável e imortal. Até mesmo depois da sua efêmera existência se acabar aqui na terra, ele continua contando as histórias através do legado espiritual que deixa. Deixa eu te dizer, você não nasceu para ser relva, por isso que demora para dar certo. Você nasceu para ser cedro. Então tem um camarada que também era um cedro de Deus, chamado Moisés. Eu gosto muito dele. Em Êxodo 33, capítulo 12, versículo 12 até o 17, a palavra de Deus diz que Moisés estava conversando com Deus, como eu e você podemos conversar com Deus. E ele disse ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Então disseste: eu o conheço pelo nome, amigo, e tenho me agradado de você. Sabe, Moisés está vivendo um momento de dilema. Deus dá uma missão para ele, ele acha a missão bacana, apesar de ser grande demais para ele fazer sozinho. Mas Moisés tem uma limitação clara na fala. Como você vai ser um líder se você não sabe se comunicar bem? Se você tem uma limitação na fala. A missão que Deus tinha dado a Moisés era algo incompatível às suas habilidades naturais. Então ele está dizendo assim: como que você diz, conduz esse povo, se você não coloca pessoas para me ajudar? É a sensação que todo pastor que está começando uma igreja tem, com certeza. Deus, como é que você me deu uma palavra disso, daquilo, daquilo outro, mas eu não tenho material humano, não tenho recursos, não tenho material financeiro, não tenho dinheiro. Então Deus diz assim para ele: olha, eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. E se te agradas de mim, então ele diz: revela-me os teus caminhos. Sabe, talvez essa seja uma oração importante para a gente fazer nessa noite. Porque a gente está tão focado nas nossas limitações e aquilo que a gente não tem para o cumprimento do propósito de Deus, quando a gente deveria estar focado em: revela-me quais são os teus caminhos, porque de repente nos teus caminhos tem uma ideia genial que eu posso realizar aquilo que o Senhor me chamou para fazer sem tanto esforço. Revela-me os teus caminhos para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Irmãos, existe uma dicotomia entre nós e Deus. Enquanto Deus está buscando conhecer a nossa essência, nós temos buscado conhecer de Deus os resultados. Enquanto Deus está buscando conhecer quem nós somos no íntimo, nós estamos buscando conhecer quem Deus é na superficialidade. Nós temos buscado saber o que Deus pode fazer por nós, quando Deus está buscando conhecer quem nós somos por dentro. E é por isso que Ele tem facilidade de nos perdoar, porque Ele vê dentro de mim e de você o homem e a mulher quebrado que somos. Ele vê os nossos traumas de infância, Ele enxerga as nossas experiências dolorosas, Ele sentiu a dor do abandono com a gente, porque Ele está olhando a nossa essência. Imagine se Deus tem misericórdia de mim, olhasse para mim, a partir dos meus méritos, e não a partir da minha essência. Será que nós estaríamos aqui hoje tão abençoados? Porque por mais que eu possa ser esforçado, diligente, disciplinado, amigo, uma série de coisas, não são os meus esforços que compram Deus. Aquela musiquinha, né, que diz: os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi
ia descansar. Então nós vivemos cansados, porque da mesma forma como nós estamos buscando a Deus de maneira superficial, e sabe que um culto de quarta profética é o culto perfeito para ser superficial muitas vezes. É o culto que a galera vem durante a semana, depois de um dia de trabalho intenso, passa no Café Farol, come uma coisinha rápida, e ele está suado, fedido, mas ele quer doido para ir para casa, mas ele não, eu vou porque tem benção para dar ali. Ali tem lugar de benção. É a tarde da bênção antiga, é a quarta profética atual. Então pregar uma palavra xoxa aqui hoje é fácil. Vai sair uns aleluia, glória a Deus, milagre, a pescaria, não sei o quê. Mas eu decidi hoje falar algo profundo sobre relacionamento. Porque se você continuar buscando a Deus pela superficialidade, não é que você não vai ter resultados. Porque Deus não vai parar de ser quem Ele é. E a essência dele é ser bom, e porque ele é bom, ele faz, mas se você continuar buscando somente as coisas que ele faz, no dia que ele estiver trabalhando a sua imagem interior, a sua identidade, a sua profundidade, você não vai conseguir olhar para ele do mesmo jeito, e você vai se frustrar e dar as costas para ele, e você vai dar as costas para o seu destino profético. Percebo isso na igreja. Há pessoas que chegam e elas têm um interesse claro. E quando elas têm o interesse delas satisfeito, aquilo é tudo o que elas precisavam para viver de maneira superficial com Deus. Há outras pessoas que têm um interesse claro. Elas precisam da sua alma satisfeita, porque são extremamente carentes, machucadas, feridas. Então, elas vivem fazendo alguma coisa para serem aceitas. E quando elas não recebem um elogio, elas se sentem completamente inseguras, desprezadas, rejeitadas, viram as costas e vazam. Mas há outros que querem estar nos átrios de Deus porque amam a presença de Deus. Porque independente se o dia está bom ou mal, se o dia está chuvoso ou sem chuva, se é pré-carnaval ou se o carnaval já passou, é quarta da esperança, não importa o que seja, ele está ali porque ele ama a presença de Deus e ele decidiu não viver sem ela. Ele está cultivando dia após dia a presença de Deus na sua sala devocional, na sua hora com Deus, no seu caminho para o trabalho, na sua volta da escola. Moisés, ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Ele não estava procurando a Deus pelo que Deus poderia fazer para ele, mesmo porque ele decidiu perder a vida dele para que outros pudessem ganhar. Ele já tinha entendido que a missão dele não era a respeito de ter uma família, ter um carro na garagem e um boleto para pagar. Não, ele tinha entendido que a vida dele significava muita coisa para um grande povo, porque Deus o havia escolhido. Você tem noção que Deus te escolheu para algo grande? Sabe, esporadicamente nós temos uma babá para os nossos filhos, porque como nós não contamos com rede de apoio, nós precisamos fazer uso desse recurso às vezes. E graças a Deus ela é uma serva do Senhor. E graças a Deus ela entende o propósito dela. E sabe, às vezes, vocês estão aqui no altar, já passou do horário do culto acabar, e vocês estão se derramando, lágrimas estão correndo. E a gente combinou com ela que 10 horas a gente liberava ela. Só que 10 horas a gente ainda está aqui. Tawana manda um vídeo para ela do altar e diz assim: muito obrigado por tornar possível a gente fazer um ministério. Contando um pouquinho dos bastidores para vocês, porque às vezes é difícil vocês entenderem algumas coisas que fazem todo sentido com relação ao propósito. Ela assim, para mim é uma dádiva poder servir a Deus servindo vocês. Porque eu sei que enquanto vocês estão cuidando, enquanto eu estou cuidando dos filhos de vocês, vocês estão cuidando de um montão de gente. Você já parou para pensar que não tem propósito pequeno? Mas você só vai encontrar o seu propósito quando parar de buscar o que Deus pode fazer por você e começar a buscar a Deus por quem Ele é. Conhecer a identidade. Sabe por que nós jejuamos nesse final de semana, segunda, terça e quarta? Um jejum difícil, um jejum chato. Quem é que gosta de ficar sem comer 3 dias? Ninguém gosta. Mas por que nós fazemos isso? Não, porque eu vou jejuar e Deus, eu vou dar um decreto, e eu vou decretar, e Deus vai fazer. Coitado, quem é você? Quem sou eu? Decreto coisa nenhuma, você vai decretar que a sua carne está sujeita,
que você é um faminto, e não é de Deus não, é de pão mesmo, e vai ter que praticar o nem só de pão viverá o homem. E isso é bonito na teoria, mas feio na prática. Ah, a mesa está posta, outros não estão de jejum, você tende até a julgar, nossa, que carnal. Você guarda o seu julgamento, porque você não é juiz sobre ninguém. E aí você diz assim, Deus, nem só de pão viverá o homem. Olha que crente isso. Mas na verdade você está buscando se alinhar à vontade de Deus, conhecer Deus mais de perto. Você está literalmente abrindo mão de uma necessidade física, abrindo mão de um prazer terreno, por algo eterno. Você está dizendo para Deus, Deus, eu prefiro matar uma vontade do que ficar sem a tua presença. Eu prefiro disciplinar o meu corpo e a minha mente do que ficar sem a manifestação da tua presença no meu destino. Eu prefiro, Deus, que o Senhor me movimente, me leve as circunstâncias para perto do seu propósito do que continuar andando errando. Moisés, ele, quando conversa com Deus, ele tem esse senso de buscar a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer. Então ele diz assim, lembra-te que essa nação é o teu povo. Às vezes eu falo isso para Deus, sabia? Da gente aqui. Às vezes chega um dia assim, sei lá, um dia difícil. Eu falo, lembra, Deus, que aquela igreja é tua. Lembra que aquele povo é teu. Eu só sou corresponsável. Eu assinei o contrato, mas o aluguel quem paga é o Senhor. Lembra disso, Deus. E Ele nunca esquece. Então, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, diz o Senhor. Então Moisés declarou, olha, se você não for comigo, não tem papo, eu não vou. Não nos faça sair daqui. Meu Deus, se você não for conosco, não nos faça sair daqui. Esse texto mexeu comigo o dia inteiro hoje. Quantas coisas a gente faz sem a presença de Deus? Pior de tudo, completamente guiado pelas falsas emoções, pelo coração entorpecido, envaidecido, amargurado e doente. Quantas pessoas já vieram para mim, olha, Deus me falou. Quando a pessoa começa com este papo, eu não tenho mais o que dizer. Amém, Deus abençoe. Deus me falou, amém, Deus abençoe. Olha, Deus me falou que é para eu me separar. Amém. Deus te falou? Quem sou eu? Porque do dia que Jesus rasgou o véu naquela cruz, eu não sou mais o sumo sacerdote, graças a Deus. Eu só tenho um papel de pastorear, guiar, dar visão, profetizar, cuidar. Eu não tenho mais direção de escolher casamento, escolher separação, escolher aluguel, escolher carro. Isso aí não faz parte da minha função sacerdotal. Porque todos nós temos o Espírito Santo. Então quando você diz, Deus me falou, tenha certeza que Deus falou. Porque senão você está fazendo uma falsa testemunha de Deus. E Deus não se agrada disso. Você vai ter consequências difíceis. Muitas vezes a gente fala, Deus falou para aquilo que a gente quer fazer, ou quer fazer. A gente usa Deus como a nossa muleta, a nossa desculpa. Porque nós não queremos enfrentar o processo. Porque não queremos olhar no olho, não queremos perguntar, não queremos tirar a dúvida, queremos nos preservar no orgulho. Sabe o que é pior? É chocante vocês verem a reação de quem estava tão convicto vindo falar comigo que Deus falou, quando eu simplesmente não tenho nenhuma reação. Deus me falou que o meu tempo aqui acabou. Amém. Deixa eu orar por você. Deus, obrigado por todo o tempo que este irmão serviu nessa casa. Planta ele no lugar que o Senhor falou para ele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Assim, pastor, você vai me mandar, mas Deus não te falou. Como que eu posso te dizer o contrário? Mas não é, Deus não tinha falado coisa nenhuma. As emoções estavam tão confusas, a pessoa estava tão carente, ela estava tão dolorida, ela tinha tanto trauma, que ela queria assim, mas tem certeza que Deus falou? Eu gosto tanto de você sentado no primeiro banco. Tem certeza que Deus falou? Eu prometo que agora eu vou reservar um lugar no estacionamento para você. Não vou. Não vou. Não vou porque, em primeiro lugar, essa casa é para filhos e filhas. E filhos e filhas
tem um lugar igual no coração do Pai. Não tem ninguém mais especial para Deus e nem menos especial para Ele. Filhos e filhas têm o direito de errar. E não sou eu que vou corrigir, é o Pai. O que eu vou fazer é colocar princípios e visão clara. Quantas vezes nós somos guiados pelas nossas emoções e nós estamos passando por uma pressão no trabalho e aquela pressão é para nos promover. Deus está utilizando aquilo para nos colocar num novo patamar. E sabe o que a gente faz? Deus me falou para pedir a conta. Entra na prova à toa. Deus não falou nada disso. Deus falou através das suas emoções doloridas. Deus não fala através disso. Deus fala através da palavra dele, dos princípios dele. Deus fala através da comunhão com os santos, da multidão de conselheiros, onde se encontra a sabedoria. Deus fala quando existe um decreto do céu, uma ordem profética. Deus fala, mas Deus não fala através de dor. A dor é forja, não é comunicação de Deus. Pede a conta, fica desempregado, começa a pagar o preço. Quantas vezes nós estamos na nossa empresa passando um momento que é chamado turning point. Todo mundo passa por isso. É o momento do crescimento, o momento onde você estava num patamar, Deus quer te levar para outro lugar, e você tem que aprender algumas habilidades que ainda não sabe. Deus permite as provações, Ele permite as tempestades, Ele permite a escassez, e você está lá. Não, Deus falou para eu fechar. É abrir um outro negócio. Você declara a moratória, começa a dever para todo mundo, fale aquele CNPJ e começa outro. Perde sua credibilidade, perde a oportunidade de aprender as habilidades que você precisava para um novo tempo. Então assim, eu não acredito num Deus de descontinuidade, eu acredito num Deus de gerações. Deus não desconecta o seu passado com o seu futuro. Deus utiliza as suas experiências passadas para preparar um presente com melhores escolhas e um memorial de gratidão, e um futuro certo, cheio de esperança e de paz. Então esse Deus não é o Deus que é o Deus de Moisés, nem o meu Deus, e nem deveria ser o seu. O Deus que nós conhecemos é aquele que nós temos que ter temor quando tomamos decisões. Se Ele não for com a gente, não nos faça sair deste lugar. Mas eu estou oprimido. Não me faça sair deste lugar enquanto o Senhor não me libertar dessa opressão. O povo estava no Egito. 10 pragas não foram suficientes para amolecer o coração do faraó. Pois hora nenhuma, eu vejo o povo dizendo: vou sair. Não, até que Deus diz: agora faraó vai mandar você ir. Quando ele mandar, pega tudo que for do povo e vai. Pegaram prata, ouro, utensílios e foram. Quando Deus falou. Mas antes, não só o povo egípcio aguentou sangue na água, uma infinidade de pragas de rã, de gafanhoto, de coisa ruim. Todos, inclusive o povo de Deus. Quantas vezes o mundo está sendo julgado e nós estamos assim: Deus falou. Cuidado, porque quando Deus fala, Ele não deixa dúvidas de que Ele vai estar com você. E muitas pessoas, quando tomam decisões emocionais e não espirituais, ficam completamente reféns dessas decisões, não são promovidas para o seu destino eterno e não experimentam a plenitude que é ter o céu aberto sobre sua vida. Uma das características de que Deus realmente falou é que a sua próxima estação está muito mais favorecida por Deus do que a anterior. Mas uma das características de que Deus não falou é que a sua nova estação, você está tendo que reaprender aquilo que não aprendeu na estação antiga. Se não fores comigo, não me faça sair daqui. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? O mais importante não é o conforto da minha alma. O mais importante é a presença de Deus estar comigo. O mais importante não é se eu vou me sentir bem. Agora eu não me sinto mais chateado. E essas pessoas ficam extremamente afetadas com as suas próprias escolhas erradas. Ficam fazendo justificativas sociais, até mesmo em redes sociais. Elas utilizam-se do mecanismo da justificativa para tentar provar que está tudo bem, quando na verdade, quem precisa justificar muito, certamente tem alguma coisa para provar que não está bem.
como é que o Senhor vai distinguir o teu povo dos demais povos da terra? E o Senhor disse a Moisés: ouça, Faraó, vou fazer o que você me pede, porque eu tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Sabe uma das características de filho de Deus? Aceita a correção. Sabe qual uma das características da ovelha de Deus? Quando apanha, chora, não berra. Tem gente que apanha pouco e berra muito. Só prova o caráter odeis e não ovelheis que tem. Tem filho, se torna rebelde, não aceita os preceitos dos pais, daqueles que vieram antes. Sabe o que acontece com eles? Acabam mal. Existe uma sabedoria nos cabelos brancos. Existe uma experiência daqueles que vieram antes de nós. E por mais que a gente viva uma dicotomia geracional, onde existem gerações diferentes e é difícil a comunicação entre elas, Deus nunca vai quebrar um princípio. Ele nunca vai desconectar gerações. As gerações vão ter que se humilhar e aprender umas com as outras. Quando eu olho esse texto de Moisés, eu vejo que Deus está com os céus abertos, mas será que eu estou com o coração aberto para receber os céus abertos? E a primeira coisa que eu gostaria de destacar desse sermão é ir sem a presença de Deus, para onde quer que seja, tá, irmãos? É vagar no caminho das emoções e não trilhar no caminho do propósito. O que adianta céus estarem abertos se as emoções falam mais alto do que a palavra e a vontade de Deus? E como é que eu discerno a vontade de Deus? É muito simples. A vontade de Deus, ela não vem para te confortar, geralmente para te confrontar. Eu me lembro de um período muito difícil da minha vida para entender a vontade de Deus. Já passei alguns, mas eu vou me lembrar desse período do vestibular, que na minha época era vestibular, não era Enem. E eu me lembro que eu tinha um sonho de ser médico, e eu tinha estudado muito para isso. Eu tinha me dedicado um ano todo só estudando mais de 14 horas por dia para me tornar um médico. Minha família não tinha condições de pagar uma faculdade particular, então não era uma opção prestar vestibular privado. Só universidade pública, preferencialmente na cidade que a minha família mora, Campinas. Eu não podia sair de Campinas, porque não daria para arcar os custos. Eu me esmerei para passar na Unicamp, irmãos, mas eu me esforcei, vocês não fazem ideia. Eu estudava muito. Eu fui morar em São Paulo, na casa da minha tia-avó, para fazer um cursinho específico que preparava para pessoas que queriam fazer medicina, chamava-se Rede Medicina. Eu estudava de 7h30 da manhã, às vezes às 9h30 da noite, todos os dias. Foi uma época muito difícil da minha vida. Eu queria entender a vontade de Deus. Eu estava obstinado pela medicina. Eu queria medicina. Mas naquele ano, meu pai tinha dado uma direção bem clara. Ele disse: olha, você vai estudar o ano inteiro, mas você vai escolher também um outro curso para prestar em alguma outra universidade. Porque se você não passar em medicina, você não vai ter mais a chance de um segundo ano de cursinho. E aí, com isso, irmãos, eu sabia que eu não podia desperdiçar aquela oportunidade. Eu fiz o meu melhor. Eu estudei muito. Eu fui para a segunda fase da Unicamp. Irmãos, era desesperador. Só tinha japonês e japonesa do meu lado na segunda fase. Mas não só na segunda fase. Na lista, quando saiu a lista de aprovados, só tinha japonês e japonesa. Yoshiko, nhanhá, nhanhá, nhanhá. E eu fiquei na lista de espera. Só que quase ninguém desiste de medicina na Unicamp. Eu não sei quem passa em medicina na USP. Fiquei em 12º lugar na lista de espera. Eu fui na Conveste, pedi a revisão da minha prova, porque faltou muito pouco, né, irmãos? Eu queria muito medicina. Todas as outras que eu prestei, os outros cursos, que foi Relações Internacionais, Economia, eu passei. Fiz a matrícula para garantir a faculdade. E fiquei perguntando para Deus. Eu me lembro, um dia chorando, gente, chorando no banheiro. Deus, poxa vida. Você não podia, pelo menos, me deixar passar? Ou, sei lá, ficar no primeiro da lista de espera?
Era eu tentando dar um jeito no meu destino, quando o meu Criador me criou para algo que, apesar de ser sacerdotal, não é medicina. E até hoje a gente brinca com isso, porque Tauana disse, eu nunca me casaria com um médico. Então eu falei, graças a Deus, salvei o destino e o casamento. Eu brinco com ela que aos 75 anos, quando eu me aposentar e me jubilar da igreja, eu vou fazer medicina. E ela disse, então você vai fazer sozinho, enquanto eu viajo às nações para visitar os meus netos e abençoar meus filhos. E pregar a palavra de Deus. Eu, não, amor, se você não tiver acordo comigo, eu não vou fazer medicina. Fique em paz. Mas irmãos, foi tão difícil para mim discernir a vontade de Deus. Minhas emoções diziam com certeza que era medicina. Eu pedi revisão da prova. E eu fiquei mais revoltado ainda, porque quanto mais a gente cavuca, quando a gente tenta contra Deus, e mais a gente cavuca, mais a gente apanha. E eu fui até o final. Eu disse, eu quero saber o que eu errei. Eu tinha certeza que eu tinha gabaritado quase todas as matérias, menos matemática. Então eu fui direto na matemática. E vocês sabem que conta que eu errei? Eu errei 3 vezes 12. Uma pessoa que tinha todas as fórmulas, as derivadas, todas na cabeça. Errar 3 vezes 12 é uma imbecilidade que não cabe num vestibular para medicina, nem de primeira fase. Na correria de fazer o rascunho do lado, eu pus 3 vezes 12, contabilizei 3 mais 12. E isso me tirou meio ponto, o meio ponto que eu precisava para passar. Vocês acham que eu errei o 3 vezes 12 para o 3 mais 12? Não. É que Deus estava dizendo assim, ó, eu não posso deixar você ir para esse lugar se com Ele eu não estiver. Eu não posso deixar você ser um médico se você não for comigo. Sabe, meu filho, eu sei que você tem muitas boas ideias, mas as minhas ideias para você são melhores. Eu preparei um casamento para você, eu preparei filhos para você, eu preparei um povo para você, eu preparei uma nação para você. Então, meu filho, não vai rolar ser plantonista. Glória a Deus hoje, irmãos. Mas naquela época era chororô para cá e para lá. Eu fiquei tão frustrado que eu fui viajar. Meu pai me mandou embora para os Estados Unidos, fiquei 2 meses lá, para desopilar do estresse que foi minha vida. E sabe, quando eu voltei, sabe quando você não tem prazer nenhum no começo da faculdade, e está todo mundo te parabenizando, que você passou em primeiro lugar, e o diretor fazendo confraria com você, porque quem estuda para medicina passa em primeiro lugar em qualquer coisa. Eu disse, não queria estar aqui, mas hoje eu posso pregar para vocês com autoridade, ir sem a presença de Deus é vagar no caminho das nossas emoções e não trilhar no caminho do nosso propósito. Hoje você vai precisar discernir suas emoções. E depois, ficar. Porque também, ficar é uma decisão. Ir é uma decisão, mas ficar é uma decisão. Ficar num casamento abusivo. Ficar num emprego onde você está sendo pressionado. Ficar numa empresa que parece que já quebrou 10 vezes e não quebra de uma vez para você poder desistir dela. Ficar com a presença de Deus é se preparar para ir andando, correndo e voando. Ficar também é importante. Eu tenho que contar mais um chororô aqui para vocês. Havia 5 anos nós estávamos morando em Recife, eu e minha esposa. Eu estou falando isso porque hoje vai ter mudança aqui nessa casa. Porque nós jejuamos, oramos e alinhamos, agora precisa ter decisão, então vai ter mudança. Então eu preciso falar sobre as mudanças e as transições de Deus. Eu estava no um dos meus últimos cultos em Recife, eu nem sabia. E foi um profeta pregar, o profeta Rodrigo, eu gosto muito dele, quero muito trazê-lo aqui na Farol. E ele disse assim, e aí meu sogro e minha sogra falaram, olha, vai lá receber o profeta, que a gente está aqui atendendo uns pastores. E eu fui lá recebê-lo, seja bem-vindo, né, aquela coisa. Sentei num canto, ele sentou no outro, ele foi orar, e a hora que ele pegou a palavra, ele disse assim, olha, quando eu entrei nesse lugar, Deus me mostrou o Jonatas, e coincidentemente, ele veio ao meu encontro para me recepcionar, e quando ele veio ao meu encontro para me recepcionar, Deus me deu Isaías 40:31, que diz, que aqueles que esperam no Senhor, essa palavra é para alguns aqui nessa noite,
Essa palavra é para alguns essa noite, eu selecionei ela aqui para ler para vocês, para não errar nenhuma vírgula. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles voam alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Sabe, ficar no lugar certo com a presença de Deus é melhor do que ir com pressa para os lugares sem a presença de Deus. Eu senti aquela palavra, e ele leu essa palavra, eu senti aquela palavra. Isso foi no domingo. Na segunda-feira eu peguei um avião para vir para São Paulo. Deus já estava me transicionando para cá. Eu estava indo para o Renova Brasil estudar. Eu estudei a semana inteira. No sábado estava na casa dos meus pais. Meu pai tinha uma Kombi velha, usada, antiga, e o meu filho era bebê, pequenininho, gostava de carro antigo, ama até hoje. E ele disse assim: papai, quero muito andar na Kombi do vovô. Peguei a Kombi do meu pai, minha esposa, minha mãe, e nós estávamos indo para comprar alface no supermercado, só para dar uma voltinha. O supermercado era perto, eu dirijo, modéstia à parte, bem. E nós estávamos descendo a rua, Tauana com o Davi no colo, minha mãe do lado, todos de cinto, e um carro veio loucamente na contramão, a mais de 60 por hora. Eu não tinha o que fazer, irmãos. A mulher estava no celular, a Kombi não tinha buzina. Eu joguei toda a Kombi para a direita, para bater no poste e desviar dela. Mas eu também não podia dar no meio do poste, senão o poste ia cair no meio da gente. Quando eu livrei minha mãe, minha esposa e meu filho, eu fiquei preso nas ferragens. Mas adivinha o que ficou preso? Não foi minha mão, não foi minha cabeça, foram os meus pés. Porque eu tinha recebido uma palavra profética de que eu ia andar, correr e depois voar. Então todas as vezes que você também recebe uma porção de Deus, você precisa vigiar para que o inimigo não roube aquilo que Deus te entregou. E quando eu vi minha esposa sendo arremessada para fora, e minha mãe também, e eu preso naquela ferragem, eu quebrei o meu pé intencionalmente para poder ir atrás delas. E o tênis ficou preso no carro, com o pé quebrado, mas o sangue quente. Socorri minha mãe, socorri minha esposa. Graças a Deus, Tauana uma leoa. Davi não teve um arranhão, ela foi rolando assim, mas ele não teve um arranhão. Essa história é bonita, essa igreja é bonita, coisas bonitas que acontecem, elas sempre têm algumas coisas bem difíceis nos bastidores que quase ninguém sabe. A sua vida bonita, na foto do Instagram, pode ter certeza que vai ter noite sem dormir, jejum e oração, declaração profética, o sangue de Jesus. Isso não é muito romântico, é clama a mim. São coisas que você não entende, que tem que passar. São preparações da parte de Deus para que Ele possa ir com você. Enfim, conseguimos socorrer. Por um milagre minha mãe não morreu. Por um milagre Davi não teve nada. Por um milagre meu pé só ficou quebrado. Tudo foi destruído, os 2 carros. E eu me lembro que eu estava com aquela tala no pé, né, aquela botinha. Eu fiquei um mês com ela. Todo lugar que eu ia para o trabalho com ela, eu ia para a escola com ela, eu ia para tudo com ela. E Deus me lembrava, eu falei que você ia andar, então eu estou te fazendo começar a andar novamente. Daqui a pouco você vai poder correr, e de repente você vai estar voando, você não vai nem perceber. Daquele tempo em diante, a nossa vida foi exatamente isso. A coisa que eu mais senti naquele período foi o sopro do destino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é responsável pelo seu destino. Eu sei que você quer controlar o seu destino, mas eu vou apontar o dedo para você e dizer: você não tem escolha. Escolhidos de Deus não escolhem.
Moisés não escolheu o bebezinho ser jogado no Nilo num cesto. Daniel não escolheu ir para a Babilônia cativo e depois enfrentar uma cova, mas depois governar sobre a Babilônia e declarar os valores de Deus. Você não tem escolha. Moisés não escolheu ser gago e ainda na sua limitação salvar um povo do Egito. Você não escolheu estar aqui nessa noite, mas Deus te escolheu. Então é melhor ir com a presença de Deus e encontrar plenitude de propósito, ou ficar com a presença de Deus e aprender a correr, a andar, correr até voar. Para de ter pressa e começa a ter propósito. Quando a gente fica se preparando, daqui a pouco a gente está voando, mas começa com andar. Mas na hora de ir, pode ter certeza, alguém que se relaciona com Deus sabe que o seu destino está nas mãos dele. Não sou eu que me escolhi, mas foi o Senhor que me escolheu. Não sou eu que determino os meus passos. Eu confio no Senhor e Ele determina os meus passos. Eu profetizo que essa casa está alinhada nessa noite para receber as respostas que vêm do céu, a provisão que vem do céu. Os céus estão abertos, a gente está alinhado, a gente está buscando ter uma alma obediente, sujeita. Ir ou ficar não depende da minha escolha, ir ou ficar depende da escolha de Deus. Se Ele for, eu vou; se Ele ficar, eu fico. De todas as formas eu confio que Ele tem a decisão final. Não vou me mover por pressa, não vou me mover por medo, não vou me mover por letargia, vou me mover pela presença. Presença vai, eu vou. Presença fica, eu fico. Então Moisés disse: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: essa parte é top. Ainda bem que está no fim, senão eu ia voar aqui hoje. Olha, eu vou te dizer, essa parte é a melhor parte. Porque Moisés faz uma pergunta inteligente, mas Deus responde ele de maneira mais inteligente ainda. Deus supera a gente. Quem é pai sabe. Você fica orgulhoso quando teu filho e tua filha tem uma tirada inteligente, mas você olha para ele e fala assim: te saquei, porque eu sou seu pai, eu sou mais inteligente que você. Eu sei exatamente o que você está pensando ou fazendo, porque fui eu que te criei. Então Moisés disse: me mostra então a tua glória, porque Moisés queria ter certeza de que Deus estava com ele. Você quer ter certeza que Deus está com você nessa noite? E não é assim que a gente faz. A gente fala assim: ó, me dá uma borboleta, me dá uma nuvem no céu. Deus, faz o seguinte, ó, abre ou fecha, deixa claro como o sol do meio-dia que o Senhor está comigo, não é? E Moisés diz: por favor, me mostra a tua glória. Então Deus respondeu assim: eu farei passar toda a minha bondade diante de você. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Se você continuar lendo Êxodo, ele vai dizer assim, ó: quem te abençoar eu vou abençoar, quem te amaldiçoar eu vou te amaldiçoar, quem te perseguir eu vou perseguir, porque a marca da minha presença será a minha benevolência em favor por você. Quem aqui está pronto para receber o favor de Deus? Levante sua mão bem alto. Se você está pronto. Está pronto? Está alinhado? É tão difícil a gente errar o caminho quando Deus está presente. É impossível. Vamos ficar de pé na presença dEle. Eu estou alinhado, Deus. Se a tua bondade estiver comigo, como é que eu sei que Deus está comigo, pastor? Deus tem um elemento chamado favor. Favor é algo que não exige esforço. Favor é algo que não exige força. Favor é algo que não depende do seu mérito. Favor. De repente, uma ligação. De repente, uma oração respondida rapidamente. De repente. Agora a obediência é minha parte, né? Orar é minha parte ou não é? Orar é sua parte ou não é? Mas o favor de responder é a parte dele. A gente estava orando, indo para São Paulo hoje, eu estava aproveitando o tempo, orando sobre todas as nossas clamores, súplicas, intercessões, e daqui a pouco o telefone toca. Aí eu falei: não vou atender não, vou terminar de orar. Terminei de orar. Para mim nada é mais importante do que a oração quando eu estou orando. Se você me ligar, você vai ficar esperando até eu retornar. Eu estou falando com Deus, me perdoe, é mais importante. Então, daqui a pouco insistindo, e ligou de novo. Toc, 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 toc.
não vou atender, tá? Vamos focar aqui, o diabo quer roubar nossa bênção. Vamos focar aqui. Deus, em nome de Jesus, apresentamos o culto dessa noite. Deus, apresentamos nossos filhos, apresentamos. Beleza. Então, eu estava dirigindo, falei, nem vou retornar agora. Daqui a pouco tocou de novo, pela 5ª vez. Aí eu entendi, já tinha terminado de orar. Olha, é o seguinte. Isso. Uma das nossas orações tinha sido respondida. A minha parte eu vou fazer. Mas a certeza de que Deus está comigo é quando Ele mostra o seu favor. Olha, a minha presença vai estar com você quando eu tiver misericórdia de quem tiver misericórdia de você. É o seguinte, cuidado com quem você trata com maldade, porque pode ser que essa pessoa esteja na presença de Deus, e Deus não vai ter misericórdia de quem lutar com quem tem o favor dele. Isso é difícil. Cuidado quando você se levanta contra pessoas de Deus. Cuidado. Não é da nossa alçada falar de quem é de Deus, ou de quem foi escolhido por Deus. Não é da nossa conta criticar, denegrir, enganar outras pessoas a respeito. Não deixar as pessoas terem a sua própria opinião. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Moisés, se tiverem compaixão com você, meu amigo, eu vou ter compaixão com essa pessoa. Olha, já pensou? Você ser tão abençoado por Deus, você está tão dentro do propósito de Deus, a presença de Deus está com você de forma tão clara, que o favor de Deus te alcança, onde você vai você prospera, você não pede as coisas, elas acontecem, você não corre atrás das bênçãos, elas vão correndo atrás de você, você percebe bênçãos no trabalho, na família, na igreja, no chamado, você percebe plenitude de propósito, você vê que Deus está com você. Não é maravilhoso isso? E mais maravilhoso ainda saber que mesmo quando Deus está comigo e o inimigo não fica feliz, ele levanta os seus agentes para tentar nos destruir, para tentar nos incomodar, nos desfocar, nos roubar a paz e a alegria. Mesmo quando isso acontece, a certeza que nós temos é que quem estiver lutando contra nós vai estar lutando contra Deus. Nossa! Tenha piedade. Se você estiver no favor de Deus, tenha piedade de quem estiver contra você. Não tenha raiva, tenha dó. Você consagrou sua empresa a Deus? A sua empresa começou a bombar, você começou a ver favor de Deus nela. O concorrente começou a jogar sujo com você. Tenha piedade dele, porque Deus vai lidar com ele de um jeito que você não imagina. A glória de Deus é a bondade de Deus manifesta. A bondade alinha nosso caráter, também nos torna bons. E a bondade nos traz favor. Eu quero levantar um clamor de favor nessa noite. Você deseja isso? Você consegue dar a mão para a pessoa que está do seu lado e levantar bem alto? Numa entrega total, numa rendição plena. Oh Deus. Se o Senhor não for, não irei. Se o Senhor ficar, ficarei. Só não me deixa ir sem a tua presença. Você consegue orar isso nessa noite? Então manifesta a tua presença, Deus, através da sua bondade, através do seu amor. Manifesta a tua graça sobre a nossa vida. Pessoas que estão sofrendo com síndrome do pânico, estão desesperadas, se sentindo angustiadas, estão com medo do futuro, ansiosas sem dormir, preocupadas com a maldade alheia. Onde você estiver agora, coloque a mão no seu coração. Nós expulsamos todo espírito de medo que se opõe à fé e ao amor incondicional de Deus. Nós declaramos agora: bate em retirada espíritos de medo, cadeias que trazem depressão, angústia.
Nós declaramos que o dono da sua vida é Deus. O favor de Deus está sobre você. Pessoas que não têm ainda uma aliança com Deus, nós vamos fazer um batalhão de oração aqui agora. Nós vamos clamar a Deus. Pessoas que ainda não têm uma aliança com Deus, ou que fizeram essa aliança, mas essa aliança se partiu no meio da vida, no meio do caminho, das escolhas. Coloque a mão no seu coração agora onde você está e começa a orar dizendo assim: Senhor Jesus, eu faço uma aliança contigo nessa noite. Vamos, eu faço uma aliança contigo nessa noite. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu peço que o Senhor cancele o meu passado espiritual. Eu clamo a Ti pelo Teu favor e pela Tua graça sobre a minha vida. Eu clamo que o Senhor vá comigo. Eu não quero ir sozinho. Não me deixa ir sozinho. Se o Senhor não for, eu não irei. Se o Senhor não falar, eu não falarei. Escreve o meu nome no livro da vida, Jesus. Vamos, pode dizer isso. Isso. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Todos que fizeram essa oração, sejam blindados pelo poder de Deus agora. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida de vocês. Isso. De olhos fechados, levante suas mãos ao alto e comece a clamar pelo favor de Deus na vida do seu irmão. Comece a dizer: Deus, eu clamo a Ti nessa noite, favoreça o meu irmão. Enche da Tua graça, enche do Teu favor. Espírito Santo de Deus.